Direto do Jardim do Éden, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias Esquecidas da Bíblia. Eu sou o Profeta Melotti e vou acompanhá-los ao longo desta jornada através das páginas da Bíblia. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho de notificação. Lembrando que não custa nada e não demora mais que 10 segundos para fazer isso. E o trecho que hoje vamos abordar vai de Êxodos capítulo 4, versículo 1, e seguiremos até Êxodos capítulo 4, versículo 17. E nós paramos a história no momento em que Deus convocou Moisés para libertar os israelitas da escravidão. Então Deus começou, a instruir Moisés de como ele deveria proceder com relação às autoridades de Israel, como ele deveria agir e o que ele deveria dizer. E após convencer as autoridades de Israel, Moisés foi instruído de como ele deveria agir diante do faraó. Entretanto, Moisés estava bastante temeroso em assumir tamanha responsabilidade que Deus estava lhe dando, então ele começa a fazer uma série de objeções para tentar se eximir do seu fardo, da sua responsabilidade. No capítulo anterior, no vídeo anterior, nós já explicamos, nós já falamos a respeito de duas, dessas 5 desculpas que Moisés vai dar. A terceira, que nós vamos começar a falar hoje, pode ser resumida como: as autoridades de Israel não acreditarão em mim. Então, após receber essa instrução de Deus, Moisés vai questioná-lo: mas Deus, eu não acho que as autoridades de Israel vão acreditar em mim. Eu não passo muita confiança. E se eles me questionarem, e se eles não acreditarem, se disserem que Deus não apareceu e que Deus não me enviou? Então, neste momento, Deus dará a Moisés um primeiro sinal. E este trecho é importante porque é o primeiro registro de um milagre na Bíblia. Deus vai se voltar para Moisés e vai perguntar: Moisés, o que é isto que se encontra em sua mão? E ele vai responder: este é o meu cajado. Então pegue o seu cajado, Moisés, e jogue-o no chão. E assim que Moisés joga o seu cajado no chão, ele se transforma em uma cobra. E Moisés fica com medo e inclusive se afasta da cobra. Então Deus pede para Moisés: agora pegue a cobra pelo rabo. E Moisés, obedecendo a Deus, pega a cobra pelo rabo, e assim que Moisés pega a cobra, ela novamente volta a ser o seu cajado. E Deus então vai dizer, após esse primeiro sinal: isto deve servir, Moisés, como prova de que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó apareceu realmente para você e lhe deu essa missão de libertar os israelitas. E para ficar tudo mais convincente e ajudar a aumentar a confiança de Moisés, e ajudá-lo a convencer tanto as autoridades de Israel quanto o faraó, Deus vai dar um segundo sinal. E Deus pede para Moisés colocar, levar sua mão até o peito. Moisés obedece e, ao retirá-la, Moisés fica espantado porque a sua mão está com aspecto leproso, A sua mão está branca como a neve. Esse aspecto esbranquiçado da lepra era considerada a pior, era considerada incurável, No Oriente, esta era uma doença bastante comum. E naquela época, não só a hanseníase, mas também outras doenças de pele eram chamadas por esse nome. Então Deus pede novamente para Moisés colocar sua mão no peito, e quando Moisés retira sua mão, ela está novamente curada, como se não tivesse doença alguma. E este foi o segundo sinal que Deus deu a Moisés. E Deus prossegue dizendo: e se não acreditarem em você após o primeiro sinal milagroso,
eles vão acreditar no segundo. E se ainda assim, Moisés, eles não acreditarem nos 2 milagres, você deve retirar um pouco de água do rio Nilo e então você vai despejá-la no chão. E assim essa água do Nilo vai se transformar em sangue. E o rio Nilo, ele foi muito, e ainda continua sendo muito importante para o Egito, Então, naquela época ele foi fundamental para o Império Egípcio. E eles sabiam, desde aquela época, da importância do rio Nilo. E muitos já consideravam o rio Nilo como sagrado, como divino. Então, portanto, o fato, do ponto de vista de um egípcio, o fato de o Deus de Israel ter o poder para transformar o rio em sangue, o poder para poluir o rio, o fato de poder destruir a fonte de vida deles era algo muitíssimo apavorante do ponto de vista dos egípcios. E ainda que Deus tenha mostrado a Moisés 3 sinais inequívocos do seu poder, ele ainda assim vai continuar bastante reticente em aceitar essa missão. E é quando Moisés, então, ele dá a sua quarta desculpa, que é a seguinte: eu não sou um orador eloquente. E ele vai dizer assim para Deus: Deus, eu tenho dificuldade para falar em público, eu começo a gaguejar, eu fico nervoso, as palavras fogem da minha cabeça, isso daí vai ser um desastre, E não adianta, o faraó não vai se convencer apenas com uma pessoa poderosa diante dele, Ele vai querer também alguém que fale bem, alguém que saiba falar, alguém que seja eloquente, tá? E aqui está mais um momento cômico. Moisés faz uma piada ao argumentar com Deus, Desde quando a gente começou aqui a conversar, você me mostrou 3 sinais milagrosos, você me deu vários argumentos, mas entretanto a minha eloquência continua como sempre esteve, lenta e desajeitada. E nesse momento Deus já começa a ficar um pouco impaciente com Moisés e lhe responde: mas Moisés, quem deu boca ao homem? Quem que o torna surdo ou mudo? Quem lhe permite enxergar ou não? O que Moisés não entendia, o que Moisés não compreendia nesse diálogo que ele estava tendo com Deus, é que se Deus é capaz de transformar um cajado em uma cobra, se Deus é capaz de causar ou curar a lepra, se Deus é capaz de transformar água em sangue, então ele poderia muito bem capacitar Moisés a transmitir a sua palavra. E mesmo após todos esses argumentos, e mesmo que Deus tenha lhe dado 3 sinais milagrosos, Moisés vai continuar relutante, ao invés de se sentir orgulhoso por fazer parte dos planos de Deus. E ele vai dar, inclusive, uma quinta e a sua mais esfarrapada desculpa, que é a seguinte: qualquer outra pessoa pode fazer melhor do que eu. Ele vai ter a coragem de dizer para Deus: Senhor, eu peço que envie outra pessoa no meu lugar. E agora Deus vai perder totalmente a paciência com Moisés e vai ficar extremamente irritado. Moisés, para de dar desculpa. Você vai fazer porque eu estou querendo que você faça e acabou. Eu sei que o seu irmão Arão fala muito bem, Eu estarei sempre do lado de vocês dois, e você, com o seu jeitinho mesmo, gaguejando, com a sua língua pesada, você vai passando para o seu irmão o que ele tem que fazer. E Arão será o porta-voz, Arão será o seu porta-voz diante do povo. Só não se esqueça de levar o seu cajado, porque será com ele que você fará os seus sinais milagrosos. E essa situação toda acaba se transformando em um telefone sem fio. Apesar de não haver telefone na época, em que o livro foi escrito, a gente pode fazer essa comparação, tá? E aqui é outro momento cômico,
deste livro. Então, Deus, quando quer passar alguma instrução para o povo, Deus vai falar com Moisés, que por sua vez vai falar com seu irmão Arão, que por sua vez vai falar com o povo. E se o povo, por sua vez, quiser tirar alguma dúvida, quiser conversar com Deus, o povo vai ter que falar com Arão, que por sua vez vai perguntar a Moisés, que por sua vez vai perguntar para Deus. E lembram-se quando nós falamos a respeito das bênçãos que Jacó deu aos seus 12 filhos. Na ocasião nós falamos que Simeão e Levi foram punidos justamente por atacarem de forma covarde e com uma violência desmedida os homens de Siquém. E como punição por tal atitude, tanto Simeão quanto Levi perderiam as suas tribos. Então, por isso, a tribo de Simeão, ela desapareceria, futuramente, ao ser englobada, ao ser absorvida pela de Judá, enquanto que a tribo de Levi perderia o seu status oficial de tribo para se tornar uma classe sacerdotal. E aqui, tanto Moisés quanto seu irmão Arão, eles são levitas. E neste trecho que nós estamos comentando, em que o Moisés entra para a sua terceira fase da sua vida, os seus últimos 40 anos, Moisés se tornará profeta, enquanto o seu irmão Arão se torna sacerdote, Ou seja, Arão, que é um levita, está se tornando sacerdote. Então é neste trecho em que nós vemos o início da transformação da tribo de Levi para uma classe sacerdotal. Infelizmente nós vamos ficando por aqui. Eu desejo tudo de bom, tudo de melhor a todos e a gente se vê no próximo episódio de Histórias Esquecidas da Bíblia.